Treino para ectomorfo. Endomorfo. O que a gente pode fazer? Você tem que deixar essa questão de endomorfo e ectomorfo de lado. Provavelmente tu já ouviu por aí esse papinho de treino para ectomorfo, dieta para endomorfo, e talvez isso até já esteja instalado na tua cabeça como uma espécie de desculpa ou vitimismo para uma possível falta de resultados na tua saúde e no teu físico. Desculpas do tipo, eu sou muito magro porque eu sou ectomorfo, ou eu sou muito gordo porque eu sou endomorfo, e todo tipo de afirmação que coloca a tua genética como soberana em relação aos teus esforços. O problema é que toda essa classificação em somatotipos acaba trazendo mais confusão ainda para quem está começando agora a treinar. E com certeza todos os profissionais que apareceram ali no início do vídeo não usam isso de má fé. Eu acredito que eles só queiram ser talvez mais didáticos ou surfar um pouco nesse hype, mas na minha opinião isso acaba sendo mais contraproducente do que eles imaginam para quem está assistindo. Então hoje eu vou te mostrar por que essa classificação em biotipos não serve para nada, vou te apresentar outros parâmetros, inclusive genéticos, para tu levar em consideração para montar o teu planejamento, para que assim tu entenda que o fato de tu estar muito magro ou estar muito gordo não é culpa da tua genética ou do teu somatotipo, mas sim dos teus hábitos. Mas eu não vou só cagar na tua cabeça o vídeo inteiro, eu também vou te trazer um direcionamento para que no final desse vídeo tu saiba o que fazer para colher os melhores resultados possíveis. Eu também consegui uma entrevista com o Vitor Biso, que é um dos maiores treinadores do Brasil, e ele vai trazer um pouquinho da visão dele sobre todo esse assunto. Então, a primeira ideia de dividir as pessoas em biotipos surgiu com um psicólogo chamado William Sheldon. Antes dele, na verdade, teve um cara chamado Ernest Kretschner, que fez uma tese parecida, mas a divisão dele era um pouco diferente e não ficou tão conhecida. O Sheldon coletou fotos do físico de centenas de estudantes universitários e criou 3 categorias para dividir eles, que hoje a gente conhece como ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. E o objetivo do psicólogo era estabelecer uma correlação entre o biotipo dessas pessoas e possíveis características no traço de personalidade delas, como, sei lá, exposição ao risco, nível de extroversão e introversão e coisas do tipo. E algumas diferenças bem claras que a gente já pode começar a notar é que a classificação não era 8 ou 80, como a gente tem nos dias de hoje, onde ou tu é ectomorfo, ou tu é endomorfo, ou tu é mesomorfo. Mas na verdade tu tinha níveis de ectomorfia, níveis de endomorfia e níveis de mesomorfia. Então se tu perdesse massa gorda e ganhasse massa magra, tu ia aumentar os teus níveis de mesomorfia e diminuir os teus níveis de endomorfia. E isso se aplica basicamente para os 3 parâmetros. E a segunda diferença, que é bem aparente, é que toda essa classificação não avalia a genética, mas avalia a composição corporal temporária, que certamente muda com os hábitos da pessoa. Eu não sei se isso realmente faz sentido dentro da psicologia, porque eu não estudei o assunto a fundo, né? Mas eu sei que toda essa teoria da personalidade evoluiu muito ao longo do tempo. E hoje a gente tem diversas linhas de pensamento muito diferentes, mas que têm características semelhantes entre si. E depois dessa contribuição do Sheldon, surgiu daí, mais voltado já para a educação física, a famosa somatocarta de Heath-Carter, que foi criada para que a gente consiga precisar os níveis de ectomorfia, endomorfia e mesomorfia, com base em fórmulas que levam em consideração as medidas antropométricas das pessoas que estão sendo avaliadas, e não mais apenas a avaliação das fotos como era feito antes. E os resultados de todos esses cálculos são capazes de trazer números que vão nos colocar dentro de um gráfico muito interessante. Como vocês podem ver na imagem aqui do lado, a gente tem algo entre 12 e 25 somatotipos diferentes, o que distingue totalmente das 3 classificações que a gente tem. Então, ao invés de apenas ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, a gente tem o ectomesomorfo, mesoendomorfo, endomesoectomorfo, e a gente ainda pode trazer essa classificação um pouco mais para o centro ou mais para a extremidade. Então, em resumo, a gente tem muitos tipos diferentes de somatotipos. Mas daí fica a pergunta, qual que é a utilidade prática disso? Basicamente, isso serve como um critério de classificação para estudar populações dentro de estudos. E isso é um critério muito mais preciso do que o critério mais utilizado hoje em dia, que é o IMC, que é o índice de massa corporal, que só leva em consideração a altura e o peso da pessoa e acaba tendo o erro de colocar as pessoas com sobrepeso no mesmo balde das pessoas que são, sei lá, muito fortes, mas têm um percentual de gordura muito baixo. Então, se a gente quiser saber ali uma média de como se comporta a composição corporal de jogadores de rugby, futebol e beisebol, por exemplo, a gente tem um gráfico mais ou menos parecido com o que apareceu anteriormente. Então a gente tira as medidas
antropométricas de todo o grupo de estudo, as dobras cutâneas, a altura, a medida do pulso, eu nem sei quais medidas especificamente são usadas, mas tira essas medidas, faz os cálculos, joga as pessoas no gráfico e tem realmente uma classificação muito precisa de como aquela população se divide. Mas depois disso vem a pergunta de $1 milhão. Como caralhos isso foi parar na musculação? E assim, eu não faço a mínima ideia, porque a gente não tem estudos, a gente não tem uma construção teórica bem fundamentada e bem embasada, não tem plausibilidade biológica nenhuma para isso, e não tem nem treinadores, pelo menos que eu conheço, que usam os somatotipos para prescrição de treinos de atletas. Eu não conheço nenhum treinador no mundo inteiro que faz isso. É como se eu buscasse uma teoria lá da década de 40 que buscou avaliar se as pessoas com cabelo grande tinham traços de personalidade parecidos com as pessoas de cabelo comprido, e eu criasse aí um treino específico para pessoas cabeludas que tem que fazer entre 6 a 10 repetições e as pessoas carecas têm que fazer entre 10 a 15 repetições. Obviamente isso não tem base nenhuma, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mas apesar da falta de base lógica envolvida, tudo isso aí é bem popular. E a gente tem aí blogs de 2003, para vocês terem noção, que já falavam disso, obviamente nos Estados Unidos, no Brasil demora um pouco mais, mas ali no início dos anos 2010, 2011, provavelmente já começaram a trazer isso para o Brasil também. E se espalhou como água. A gente tem aí até hoje pessoas falando e defendendo essa bandeira. E para falar um pouco sobre isso, eu trouxe um dos maiores treinadores do país, meu amigo Vitor Biso, para dar uma palhinha aí sobre o assunto para vocês. Quantos alunos de consultoria tu já trabalhou na vida? Mais ou menos tem esse número? Cara, acho que só na plataforma que eu tô, que é minha, só que eu fiz depois de já estar um tempo trabalhando, deve ter uns 4 mil alunos cadastrados lá. Somar aí, talvez passe dos 5 mil então na vida inteira. É, Mais preço, uma coisa errada. E alguma vez, preste atenção, alguma vez nesses 5 mil alunos, tu usou como base na prescrição o biotipo dele? Não, jamais. É porque não faz nenhum sentido, né? Igual a gente conversou aqui que deu uns cortes legais pro vídeo também. Então, assim, supondo que a gente tá numa realidade paralela aí, e a gente é obrigado a criar 3 vídeos pro YouTube. A gente tem que criar o melhor treino de musculação pro ectomorfo, tem que criar o melhor treino de musculação pro endomorfo e o melhor treino de musculação pro mesomorfo. A gente pode dizer que o vídeo vai ser exatamente igual, vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente só vai mudar a intro? É, exatamente. O treino vai ser um treino bem periodizado, bem planejado, com volume de treino que respeita a recuperação do indivíduo, faixa de repetições de 6 a 12 repetições, alguns exercícios ou períodos podendo utilizar até 15, né, que a gente vai girar aí sempre acima de 65, 70% de um RM. 2 minutos de descanso, pelo menos, entre as séries, e utilização esporádica de técnicas como clusters, que são boas técnicas. Mas é isso aí, a mesma coisa para todo mundo. Basicamente, E não intensidade, ou seja, proximidade à falha e progressão de carga, para resumir. Exato. E não surpreendente é o modelo de treino que a gente vê, pelo menos na maioria, e sempre viu, do mais alto nível do fisiculturismo, né? Porque o pessoal tem uma dissonância cognitiva gigantesca, assim, tipo, um cara treina igual quite, outro cara faz giant set, e eles olham só para esses, mas se você olha para todo o resto, inclusive os que estão no top 3 da porra toda, é progressão de carga, o cara descansa o quanto ele sente que ele precisa descansar entre as séries, e um volume necessário pro tamanho do cara que ele é, entendeu? A gente tem pequenas curvinhas ali, um pouco saindo dessa questão do volume, como o Dorian Yates, hoje em dia o Sean Clarey, os caras do Matt Jensen, né, ou o Jordan Peters, eles também vão um pouco por esse caminho inverso de fazer um volume menor por ser extremamente avançados, mas a base, que é a progressão de carga, é a mesma. E fugindo do treino, que obviamente a gente conseguiu concluir que é igual, para determinar a dieta da pessoa em si, se vai ser de superávit ou déficit, é simplesmente o mais importante seria o percentual de gordura, né, composição corporal, porque o resto vai ser muito parecido. Composição corporal, com certeza. Eu acho que a composição corporal primeiro, o percentual de gordura logo depois, porque também depende muito, e a gente está falando de treinamento para estética, né? E depende muito da distribuição da gordura, né, no corpo daquela pessoa. Porque pode ser um cara que tenha 12% de BF, por exemplo, só que tenha tudo muito acumulado nos flancos e culotes. Isso aí vai dar problema mais para frente se tentar entrar em superávit, porque esses flancos e culotes vão dobrar de tamanho, e depois vai ser uma dor de cabeça muito mais complexa tirar eles. Agora, tem outros caras que, e normalmente isso acontece com pessoas que têm sorte na distribuição de gordura ou pessoas que já são realmente muito avançadas, já têm um nível de massa muscular maior, que se você pega e tira o adipômetro ali e tem 12%, o cara tá sem flanco, entendeu? Ele só tá com a pele, com o físico um pouco mais embaçado, sem tantos cortes e definições, mas o cara tá bem. Então, não tem problema esse cara aí entrar em bulk, porque não vai ter uma boia de mergulho na lombar dele para tirar depois, entendeu? Perfeito. Show. Tá, então resumindo, treino não muda nada, e a alimentação mudaria um pouco, mas não por causa do biotipo, e sim por causa da composição corporal, que é algo totalmente momentâneo ali.
Pois é, só se fosse dentro da perspectiva das duas mulheres lá, que daí não é biotipo, é fenótipo. Isso. Então, se a pessoa está no estado de ectoendo ou endo, ela vai ter que, ou mesoendo, ela vai ter que secar. Sim, justamente. Show de bola, então. Tá, e por que eu e o Biso não tomamos os biotipos em consideração para a prescrição dos treinos? Porque a gente é negligente? Não, na verdade é simplesmente porque isso não contribui em nada na prescrição dos treinos. Não contribui em absolutamente nada na prescrição da dieta. Agora que vocês já entenderam que os somatotipos não servem para nada, pelo menos no quesito de prescrição de treinos, e que eles nem sequer são algo genéticos, mas sim totalmente dependentes de uma composição corporal momentânea, que pode mudar drasticamente em questão de semanas ou meses, eu vou ainda além. Mesmo que a gente avaliasse aspectos realmente verdadeiros da tua genética, como a quantidade de mionúcleos nas tuas células, as tuas inserções musculares, o fato dos teus membros serem longilíneos, o teu metabolismo, embora isso seja algo totalmente mutável, e qualquer outra questão que é realmente genética e muito mais difícil de ser desenvolvida com os hábitos, os princípios que regem os seus treinos iam ser exatamente os mesmos princípios que regem o treino do Felipe Moraes ou qualquer outro atleta super freak aí que está nas cabeças do Mr. Olympia. As únicas diferenças são que uma pessoa com uma genética incrível, e até um usuário de esteroides entraria nesse balaio também, vai ter uma potencialização dos resultados se ela fizer tudo certo e vai ter uma margem de erro maior de trabalho. Então pode ser que aquela genética ou aquele uso de anabolizantes compense um treino e compense uma dieta ruim. E isso não vai acontecer com uma pessoa que tem uma genética padrão ou ruim. Mas se as duas pessoas, uma com a genética boa e uma com a genética horrível, quiserem colher os melhores resultados possíveis, elas vão ter que usar os treinos com os melhores princípios possíveis. Mas daí provavelmente vocês vão se perguntar, mas o que é treinar bem? O que é comer bem? Em resumo, é o seguinte, prepara o print aí, tá? Mas na verdade, antes de eu te falar, eu vou dizer o seguinte, ó, tô preparando um guia completo destrinchando toda essa questão de princípios do treino e como treinar bem, que vai ter mais de 30 minutos e vai ser o próximo vídeo que vai sair aqui do canal, tá? Então fiquem ligados, se inscrevam, ele vai sair provavelmente no final de fevereiro ou no início de março. E caso vocês sejam seres do futuro e o vídeo já tenha sido lançado, eu vou deixar o link dele aí na descrição, fechou? E também vai ter um link com planilhas de treino gratuitas para quem treina 3, 4 e 5 vezes por semana, tudo explicadinho, tudo desenhadinho, com mais de 30 páginas cada uma, que é só vocês simplesmente baixarem, clicarem e serem extremamente felizes. Mas enfim, vocês têm que buscar completar essa checklist aqui. Para os teus treinos, eles têm que ter uma boa capacidade de gerar constância e aderência, porque não adianta nada tu treinar muito bem, mas fazer isso só por uma semana e depois nunca mais pisar na academia. Aí a partir do momento que tu conseguir manter uma constância, tu tem que focar em ter uma execução perfeita ou no mínimo muito boa de todos os exercícios. Então controla bem a técnica de movimento, a cadência, tanto da fase excêntrica como da fase concêntrica, e foca em conseguir uma boa conexão mente-músculo nos exercícios que tu realizar. Aí depois disso tu vai buscar uma altíssima intensidade em todas as séries de trabalho, e com altíssima intensidade eu me refiro a séries que vão de 0 a 2 repetições na reserva, em faixas de repetições que vão ir na maioria do tempo de 5 a 12 repetições. Tendo isso marcado, vocês vão buscar fazer uma progressão de cargas, ou seja, ficar mais forte naqueles exercícios, mantendo a técnica correta ao longo das semanas. Para isso vai ser muito importante que vocês controlem o volume de treino, então para controlar essa fadiga, conseguir uma boa recuperação entre os treinos. Também é importante que vocês tenham um bom descanso entre as séries, e com um bom descanso eu me refiro ali a tempos de 2 a 4 minutos em média, que vai ser muito importante para vocês conseguirem manter um rendimento alto do início ao fim do treino. Mas não adianta vocês ficarem 4 minutos descansando no aparelho se as séries de vocês forem uma merda, então se certifiquem que a intensidade está realmente alta. E também é essencial que tu aproveite o processo e não busque só olhar para os ganhos estéticos, mas também olha para a questão da tua disciplina que está melhorando, para a tua mentalidade que está melhorando, para o teu sono que está ficando melhor, para a tua disposição, para o fato de tu estar se superando constantemente, e fica olhando essas pequenas vitórias e não ficar só olhando para o número da balança e olhando para o espelho toda hora, porque os resultados estéticos eles podem ser que demorem um pouco, né? Ah, quase que eu esqueci também, faça cardio e não negligencie ele, exatamente da mesma forma com que eu acabei de negligenciar aqui nessa lista. E na questão da alimentação, tu tem que se preocupar, em resumo, bem resumido, com o seguinte: se vocês quiserem mais vídeos aí sobre guias de dieta ou alguma coisa do tipo, deixem nos comentários, fechou? Você tem que se preocupar em manter uma boa constância e fazer um plano que permita com que vocês tenham uma boa aderência, porque não adianta vocês fazerem um planejamento alimentar perfeito
e manter ele por 3 dias, depois chutar o balde e nunca mais olhar na cara dele. Depois, em bater uma quantidade boa de proteínas diariamente. Com quantidade boa eu me refiro a algo que vai em torno de 1,8 a 2,5 gramas quilo. Comer boas fontes de carboidrato e gorduras, pelo menos fontes limpas ali em 90% do tempo. Incluir frutas, vegetais, legumes e a máxima variedade de alimentos que tu conseguir, para que tu não se preocupe apenas com macronutrientes. Então não pensa só em gorduras, carboidratos e proteínas. Também pensa em vitaminas, em minerais, em compostos bioativos, antioxidantes e etc. Porque isso vai beneficiar a tua saúde e vai beneficiar o teu físico. Não sai por aí achando que tu é o Sansolic que vai comer hambúrguer com achocolatado, porque tu não vai. Tu vai continuar pequeno, cheio de espinha, com a saúde toda fodida e, em resumo, não vai ficar igual o Sansolic. Busca ter uma hidratação adequada, então mira ali em torno de 40 a 50 ml de água por quilo corporal por dia e encaixa toda essa tua alimentação aí, todos esses carboidratos, proteínas e gorduras em uma boa faixa calórica. Isso, obviamente, se tu calcular as calorias da tua alimentação, que eu recomendo, né? Mas caso tu não calcule, pode ser que tu tenha resultados também. Mas se tu calcular aí, busca superávit calórico, caso tu precise ganhar massa muscular e o teu percentual de gordura esteja baixo, e busca ficar numa faixa de déficit calórico, caso tu precise perder gordura. E se tu precisar ganhar músculo e perder gordura também, daí o bom é tu diminuir primeiro o percentual de gordura, e daí deixar ele bem baixinho e ficar realmente seco na pele, e daí depois tu se preocupa em ganhar músculo. Vai por mim, não cometa o erro de começar um bulking aí tendo uma barriguinha de cadela, tá? E para finalizar tudo aí, não negligencie aspectos como o teu descanso, o teu controle de estresse, teu sono, tua saúde mental, teus níveis hormonais e todas essas coisas secundárias que vão ter muito impacto nos teus resultados físicos e na tua saúde. Então o resumo de tudo é: os biotipos não determinam os teus resultados, na verdade eles não determinam nem aspectos da tua genética, eles são simplesmente cálculos feitos para questões organizacionais de estudos que tomam como base aspectos totalmente temporários dos corpos das pessoas analisadas. E mesmo que tu tome reais padrões genéticos como base, os princípios de treino vão ser basicamente iguais para todas as pessoas. Todas vão ter que treinar pesado, buscando progressão de cargas, buscando controlar o volume, descansar bem entre os treinos e todas as coisas que eu falei. E caso vocês queiram maximizar tudo isso e ter os melhores resultados possíveis da história, eu tenho uma consultoria, que o link vai estar aí embaixo junto com o link da aula, junto com o link das planilhas gratuitas. A aula, obviamente, caso já tenha sido lançada, né? Se não, se inscreva no canal e aguardem o próximo vídeo. Junto com o link do contato do Vitor Biso, que contribuiu demais para esse vídeo aqui. E junto com o contato do Thiagão, meu editor brabíssimo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e saibam que a contracultura tá só começando. Opa! Quem não desviou aí, tomou na cara, hein? Hoje vim com um look diferenciado. E eu já queria deixar registrado aqui, que é bom vocês se acostumarem com isso. Seriamente em raspar esse cabelo. Olha que loucura. Tem que fazer o script daquele guia lá que vai ficar animal, vai ficar incrível. E é isso.